Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui inaugurando um novo quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado Novidade Legal. No quadro Novidade Legal, nós vamos trazer as principais alterações legislativas em matéria penal ocorridas nos últimos tempos. E vamos detalhar para vocês a interpretação e aplicação desses tipos, em que eles inovam e quais podem ser as diversas aplicações, de acordo com as correntes doutrinárias e jurisprudenciais que vão se formando a respeito dessas novidades legais. Vamos lá então? Bom, o nosso primeiro episódio do quadro Novidade Legal vai abordar as alterações trazidas pelas leis 13.718 de 2018 e pela Lei 13.772, também de 2018. As duas leis alteraram, pessoal, o título 6º do Código Penal, que é dedicado à tutela da dignidade sexual. Ou seja, são conhecidos como crimes sexuais. E mais do que isso, são crimes sexuais digitais, ou seja, são crimes que têm a ver com as novas tecnologias, sobretudo com o direito penal informático e com os meios informáticos, os meios telemáticos de comissão desses delitos. É importante esclarecer que, de acordo com a doutrina especializada em direito penal informático, os dois crimes que foram inaugurados pelas duas leis que eu citei, eles são crimes informáticos impróprios e não crimes informáticos próprios, como o artigo 154A do Código, que foi introduzido pela Lei Carolina Dickmann, que nós vamos comentar no nosso histórico penal em breve. Esses dois crimes, que são os artigos 216b e 218c do Código Penal, são crimes informáticos impróprios. Ou seja, não se trata, como é a invasão de dispositivo informático, de um crime que pode ser praticado exclusivamente através do computador. Porque os dois crimes, no seu texto, na sua própria dicção legal, eles admitem outros meios não informáticos de comissão. Ou seja, podem ser cometidos através da mídia escrita, da imprensa falada, através de desenhos, pinturas, esculturas, ainda que isso não seja tão frequente, não é? Pois bem, esses crimes, eles dizem respeito ao direito penal informático de forma ampla, né? São crimes informáticos impróprios, como a gente falou, já que admitem outras formas de comissão, são delitos de forma livre, mas estão estreitamente relacionados às novidades do direito penal digital. Nesse sentido, a tutela da dignidade sexual, a proteção desse bem jurídico dignidade sexual, sobre o qual nós já comentamos aqui no nosso canal, ela tem ganhado um novo fôlego a partir do direito penal informático. Então, é verdade que a evolução do direito penal informático se encontra muito casada com as inovações que vão acontecendo e que estão servindo para amparar e proteger a dignidade sexual das pessoas no nosso país. Acaba sendo oportuno e também muito importante proteger a dignidade sexual destes novos meios, né, que podem gerar a comissão de delitos novos que antes não tinham tipicidade, não tinham nenhum tipo de tutela por parte do legislador e que agora encontram guarida na nossa lei penal e mais especificamente no nosso Código Penal de 1940. Então o Código vai ganhando com uma coxa de retalhos, que é a parte especial, novos tipos penais que nascem a partir do desenvolvimento das novas tecnologias. E o direito penal sexual não poderia ser deixado de lado e, aliás, é um dos ramos do direito penal da parte especial mais afetados por essas inovações. Então vamos lá? A primeira novidade, ela foi trazida do ponto de vista topográfico do Código no artigo 216b, mas não é o crime mais recente, ok? Então, na verdade, foi a Lei 13.772, de dezembro de 2018, que agregou o artigo 216b no nosso Código Penal. Inclusive, criou um novo capítulo, o capítulo 1A, dentro do título 6º, diz respeito à exposição da intimidade sexual. Então, o capítulo 1A diz respeito à exposição da intimidade sexual e contém este único crime do artigo 216b. Pois bem, mas o problema é que o crime não trata da exposição da intimidade sexual. Na verdade, o crime se trata do registro não autorizado da intimidade sexual. Do registro, ok, pessoal? Não autorizado da intimidade sexual das pessoas e não da exposição. A exposição, na verdade, ela acontece lá na frente, no artigo 218c, como nós vamos ver, e que, por sua vez, está no capítulo dedicado à tutela dos vulneráveis e não tem nada a ver com os vulneráveis, ou seja, o legislador errou novamente aí na distribuição topográfica, inclusive na nomenclatura desse capítulo 1A.
E o que diz respeito ao artigo 216b, nós temos então o registro não autorizado de intimidade sexual e um bem jurídico novo dentro da dignidade sexual, que é a intimidade sexual das pessoas. Nós sabemos que o artigo 5º do nosso Código Penal, ele protege no inciso 10 a honra, a intimidade, a vida privada das pessoas e a imagem também. E é justamente a intimidade que é o traço que vai ser protegido em relação a esse novel artigo 216b do Código Penal. Ou seja, dentro do arcabouço da dignidade sexual, nós temos especificamente a intimidade sexual das pessoas, que no caso vai ser captada através do registro de imagens, de cenas de sexo e nudez que podem gerar um risco para a tutela desse novo bem jurídico que é a intimidade sexual, certo? Mas não vai haver aqui ainda a exposição. No 216b nós temos o registro não autorizado destas cenas. E o artigo diz literalmente: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio ou modo, não só os meios digitais, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Ou seja, o que nós temos aí é produzir, filmar, gravar, registrar. E o autor guarda para si, ou seja, ele não divulga. O crime tem uma pena leve de 6 meses a 1 ano de detenção, justamente porque não se divulga, apenas se registra o conteúdo de intimidade sexual. E o legislador define esse conteúdo como cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado. Cena, pessoal, somente imagens. Aqui não se trata, portanto, de áudios que porventura venham a ser gravados sem autorização da pessoa durante o ato sexual. Apenas cenas ou imagens de conteúdo sexual. Então, essa é a produção, esse registro, essa filmagem e essa fotografia, por si só, constituem agora um crime que até então não existia, não tinha parâmetros no nosso ordenamento. Essa proteção mais profunda da intimidade sexual não existia. Havia esse mesmo conteúdo relacionado às vítimas menores de 18 anos no ECA. Isso já estava no ECA desde 2008, porque diz respeito à pornografia infanto-juvenil. Mas não havia a mesma tutela em relação às pessoas maiores de 18 anos. E o texto legal deixa muito claro que é sem autorização dos participantes, havendo consentimento para que se registre a cena de ato sexual, então não há crime. Importante que lá diz cena de nudez ou de ato sexual, ou seja, é importante que a cena seja de uma nudez completa, ok? Nós não podemos fazer uma analogia, já falamos sobre analogia aqui no nosso canal, em malam partem, ou seja, em prejuízo do réu, porque cena de nudez não é cena com a pessoa em trajes íntimos, cena em roupas íntimas, com poucas roupas que exponham partes do seu corpo. É cena de nudez completa, ou então de um ato libidinoso de caráter íntimo e privado, de um ato sexual, praticado entre os participantes, praticado pela pessoa sozinha, um ato de masturbação, por exemplo, ou seja, quando isso é gravado e registrado sem autorização da pessoa. Bom, este é o primeiro crime que foi criado pela Lei 13.772. Mas antes dele, e quando a gente vai seguindo no Código Penal, a gente tem o artigo 218C, que é o segundo crime, a segunda novidade, mas que foi produzido por uma lei anterior, que é a Lei 3.718. Então a gente tem este crime, que é um crime de propriamente divulgação dessas cenas de conteúdo sexual, de atos libidinosos ou cenas de nudez. Aí o crime, ele diz respeito justamente à divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, que é uma coisa, de cena de sexo ou de pornografia. Então é bastante amplo e é um crime mais grave. Ele tem penas de 1 a 5 anos de reclusão, isso se o crime não constituir algum outro fato, não tipificar algum outro fato ainda mais grave. Pois bem, esse crime ele contém 9 verbos. São 9 núcleos do tipo de forma alternativa: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, ou seja, novamente por qualquer meio, não só os meios digitais, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. Nesse momento o legislador ele exemplifica que poderia ser o meio informático ou telemático, mas se ele não dissesse absolutamente nada, quando ele diz qualquer meio, delito de forma livre que é, qualquer meio estaria abarcado, não é mesmo? Mas ele fez questão de falar do sistema de informática e telemática, mas não previu uma pena especialmente mais gravosa para esses meios, que possibilitam uma comunicação em massa. Só exemplificou, não é? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual. Novamente, a gente tem fotografia, vídeo ou registros audiovisuais, mas não exclusivamente o áudio, que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática. Nesse momento é a questão da cultura do estupro que é recriminada, ou seja, da banalização do estupro como algo normal na nossa sociedade.
o registro dessas cenas de conteúdo sexual, cenas de estupro ou de estupro de vulnerável, e que gera proliferação da cultura do estupro e a banalização do estupro, são, portanto, claramente recriminados e reprovados pelo legislador penal no artigo 218C do nosso Código. E nós temos ali, além disso, também a divulgação de cena de sexo, de nudez ou de pornografia sem o consentimento da pessoa que nela participa. Então, o primeiro momento diz respeito à divulgação de cenas de estupro e, num segundo momento, nós temos a divulgação de cena de sexo, nudez ou de pornografia sem consentimento das pessoas participantes. Bom, então nós temos, na verdade, dois tipos. Um primeiro, pessoal, que é a divulgação das cenas de estupro de vulnerável, que é praticamente uma apologia ao crime, porque divulgar essas cenas por si só já poderiam tipificar o artigo 286, apologia ao crime do nosso Código Penal, que é crime contra a paz pública. Mas aí é uma intensificação clara das penas e uma localização dentro da proteção da dignidade sexual, especificamente da intimidade sexual, como nós falamos. Então, sai da paz pública e entra aqui. Bom, e por outro lado, a divulgação da cena de nudez, a cena de sexo ou pornografia sem autorização das pessoas, isso pode dilacerar a imagem, a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas, todos bens jurídicos constitucionais, como nós já dissemos. E são cenas também, como a gente disse, de nudez completa, de sexo praticado com alguém ou sozinho e cena de pornografia, ou seja, cena para causar excitação sexual, que, por exemplo, uma namorada mande para o namorado e ele em seguida divulgue, então, ou publique. Então, nós temos aí justamente uma proteção bastante intensa da intimidade sexual das pessoas na forma do registro de cenas, não de áudios, que poderiam também ser muito deletérios à honra de uma pessoa e à sua dignidade sexual. Vamos imaginar a divulgação de um áudio que não encontra tipicidade aqui no 218C, já é uma crítica que se pode fazer. Mas as cenas, que são ainda mais contundentes e marcantes, quando divulgadas, as fotografias, os registros de qualquer modo, sem nenhum tipo de autorização dessa pessoa, sem borrar a sua identidade, vão causar um dano imenso a esses bens jurídicos que a gente colocou aqui em xeque, ou seja, a dignidade sexual e dentro dela a sua honra sexual, a sua intimidade sexual, como um traço diferenciado, um bem jurídico novo que vai nascendo a partir do desenvolvimento dessas novas tecnologias e a sua afetação à intimidade sexual das pessoas, certo? Então, saem dos delitos contra a honra, isso antes, esse delito especificamente, já tinha uma guarita nos crimes contra a honra, a difamação, mas era muito pouco, não é, pessoal? Aqui nós temos agora um crime específico com penas de 1 a 5 anos de reclusão. E mais importante, nós temos no parágrafo 1º a chamada pornografia de vingança. Ali, caso a pessoa o faça por ter tido ou ainda ter algum tipo de relação íntima de afeto com a vítima, por si só, nem se fala ainda na palavra vingança, a pena ela é aumentada de 1/3 a 2/3, parágrafo 1º do 218C. Mas o parágrafo continua. Além de se poder fazer isso, no caso, por ter se tido uma relação íntima de afeto com a vítima, e isso por si só objetivamente já caracteriza o aumento de pena, o sujeito pode fazer isso por vingança ou com a finalidade de humilhar a vítima. É a chamada revenge porn, e isso independentemente da relação íntima de afeto, que por si só já é uma parte do parágrafo 1º. Mas se ainda é feito por vingança ou com finalidade de humilhação, que no final são muito parecidos, né? Nós temos aí uma motivação torpe, né, o chamado motivo torpe no direito penal, aumenta-se também, pode-se aumentar a pena de 1 a 2/3, isso independentemente já da prévia relação íntima de afeto, de ter havido ou haver uma relação íntima de afeto. Pode ser feita uma vingança entre pessoas que eram amigas, enfim, ou seja, não pressupõe a relação íntima de afeto, que é um dado objetivo que se coloca na primeira parte do parágrafo e depois um dado ligado à culpabilidade e ao motivo torpe, quais sejam a vingança e o fim e o propósito de humilhação. Aumento de pena. Finalmente, o parágrafo 2º desse mesmo artigo vai excluir a ilicitude quando há divulgação dessas mesmas cenas com consentimento da vítima, fazendo o possível para borrar a sua identificação, procedimentos que ocultem, né, o rosto dessa pessoa e com finalidade científica, didático-pedagógica, acadêmica, jornalística, é claro que, e também cultural. É claro que os fins jornalísticos e culturais, eles podem ser mais complicados de se encontrar numa situação como essa, né? Noticiar, uma coisa assim, pode ser deletério também para a vida privada e a intimidade das pessoas. Mas os fins científicos e acadêmicos, eles podem ser pensados talvez num trabalho
que diga respeito justamente a esses crimes que nós estamos analisando e para o qual a vítima daria o seu consentimento para a exposição da sua imagem, claro, borrando a sua identidade e desde que houvesse previamente esse consentimento. Aliás, o consentimento ele deve ser sempre prévio à divulgação dessas imagens, ok, pessoal? Só assim que vai se excluir o tipo. Bom, por hoje é só. Nós analisamos então essa novidade legal, duas novidades legais dos artigos 216b e 218c aqui no nosso canal Professora Gisele Mendes, que foram introduzidas no mesmo ano de 2018 por duas diferentes leis para uma maior tutela da dignidade sexual, especificamente da intimidade sexual no nosso país. Espero que tenham gostado, muito obrigada e até a próxima no nosso canal Professora Gisele Mendes.